agora ficou feio, é pra lascar o peão. Até pra dar o priquito tem que pagar o leão. Bom, rapaziada, essa semana aconteceu dois grandes eventos importantes para quem empreende e para quem é de tecnologia. O primeiro foi que o Mark Zuckerberg, ele anunciou que ele vai estar colocando nos próximos anos, ou no próximo ano, um modelo de inteligência artificial que seja capaz realmente de substituir IAs, Mid-Level Engineer. Provavelmente em 2025, nós da Meta, assim como as outras empresas que estão basicamente trabalhando nisso, teremos uma IA que pode efetivamente ser uma espécie de engenheiro de nível médio, que você tem em sua empresa que pode escrever código. E uma vez que você tenha isso, no começo será muito caro executá-lo. Então, você pode torná-lo mais eficiente e, com o tempo, chegaremos ao ponto em que muito do código em nossos aplicativos e incluir a IA que geramos será construída por engenheiros de IA em vez de engenheiros de pessoas. Mas eu não sei. Acho que isso aumentará as pessoas que trabalham nisso. Então, quero dizer, minha visão sobre isso é, o futuro, as pessoas serão muito mais criativas e serão liberadas para fazer coisas meio malucas. Isso remonta a, você sabe, minha filha estava, brincando com Legos antes e meio que ficou sem Legos e agora ela pode ter o Minecraft e construir o que quiser. E é muito melhor. É como eu acho que as versões futuras dessas coisas serão selvagens. Esse vídeo, eu peguei ele do vídeo do Lucas Montano, muito bom, deixem um like lá. E além disso, teve toda a polêmica do Pix e da transações com Pix, monitoramento, a gente vai destrinchar um pouquinho isso. Então, vamos começar pelo básico, né? O que aconteceu nessa semana na parte de business, que é importante no Brasil? A Receita Federal, ela anunciou que ia ter umas novas regras, provavelmente você já está careca de saber dessa história, onde quem movimentasse até R$5.000 teria ali os seus valores ou conta bancárias monitorados. Eu vou tentar trazer aqui a visão de quem tem negócio e o que isso afeta vocês e não cair nem tanto na parte política da coisa. A questão é a seguinte: a direita no Brasil viu isso com muito maus olhos porque iria, na visão da direita, afetar principalmente o trabalhador de classe baixa. A gente está falando aqui do entregador de iFood, do Uber, o cara que vende na praia coco, a moça que está ali vendendo bombom na faculdade para conseguir pagar a mensalidade. Essas pessoas seriam as principais afetadas por um monitoramento extensivo. A direita atacou esse movimento da Receita Federal, principalmente porque ali tinha-se um sinal de que cada vez mais o governo está aumentando seus gastos, não está tendo como conter a inflação e está buscando novas formas de aumentar a eficácia de coleta. Então, a direita trouxe para a pauta de que aquele movimento era uma sinalização que no futuro teria provavelmente uma taxa, como ocorreu em movimentações anteriores. Como, por exemplo, aconteceu quando o governo falou que não ia ter taxa e eles taxaram as blusinhas nas compras da Shopee e acabou que foi tudo isso absorvido pelo Magalu, né? Esse foi o principal posicionamento da direita. A gente teve também muita gente fazendo cálculo. Tem uma imagem aqui de um economista que ele fez ao vivo ali uma pergunta do pessoal de, cara, eu ganho R$8.000, tenho 5.400 de gasto, me sobra mais ou menos 2.600. Como é que ficaria os meus ganhos no final do mês depois dessa nova regra, caso ela viesse a ser implementada? Então esse foi um dos casos, por exemplo, comum que viralizou, onde o cara pediu para o economista e ele mostrou ali que atualmente o salário dele no final do mês era 2.600, só que aplicando essa regra da Receita Federal em cima, ele iria ter no final do mês 1.600 arredondando mais ou menos. Em linhas gerais, esse foi o posicionamento da direita, mas o grande ápice da questão toda foi o vídeo do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira correu para sua equipe, montou ali um setup, um estúdio, e logo após o Mark Zuckerberg anunciar que o Instagram ia estar mudando a capacidade do algoritmo de controlar o que ia ser publicado, o que ia ser manipulado, o que é discurso de ódio. Quando essas novas regras foram implementadas de uma movimentação do Zuckerberg devido às eleições nos Estados Unidos, o vídeo do Nicolas Ferreira veio à tona e muita gente está falando que isso ajudou muito a impulsionar o vídeo. O vídeo do Nicolas Ferreira, no momento dessa gravação, já está em 300 milhões de visualizações. Para vocês terem uma noção, isso é um ponto muito bom que a esquerda levantou. O The Rock no Instagram não tem o alcance desse vídeo. Os vídeos normalmente do The Rock alcançam 8 milhões, 9 milhões de visualizações. As Kardashians também não têm esse alcance todo que o Nicolas Ferreira teve em um vídeo só. A população brasileira, da última vez que foi mensurado, se eu não me engano, estava por volta de 260 milhões de pessoas. Então quando você vê num vídeo que 300 milhões de views foram feitas, provavelmente a gente tem esse vídeo sendo repetido com muita frequência para muita gente. Foi um vídeo que com certeza foi distribuído em massa.
Além disso, o Instagram ele não está em cada celular de cada cidadão no Brasil. Isso é ser muito ingênuo a acreditar que é o caso. Então esse vídeo foi realmente massificado para toda a direita e muito da base eleitoral do Brasil. Teve até música, como vocês viram no começo do vídeo. Tá? E o que a esquerda acha da situação? A esquerda, o tempo inteiro, desde o início da medida e os ataques da direita, apontou para o governo como se isso fosse um problema de comunicação. O governo está fazendo um trabalho pífio na questão, já houve uma troca de ministros ali, está rolando toda uma crise interna. E a base eleitoral da esquerda está apontando isso com frequência. Além disso, teve sim grandes nomes da esquerda que falaram que, de fato, o vídeo do Nicolas Ferreira foi muito bom. Foi um ataque muito bem feito. Um ponto importante aqui, para você comparar entre a direita e a esquerda nesse quesito específico, é que a esquerda levantou que no ano passado foram sonegados 600 bilhões de reais para a Receita Federal e que esse dinheiro deveria ter sido recolhido. Em contrapartida, a esquerda está levantando o fato de que 70% dos empresários do país são pequenos e microempresários. São pessoas que, na verdade, estão ali lutando para sobreviver. Esse dinheiro que não foi recolhido, segundo a direita, é um dinheiro que faz toda a falta para esse empresário no final do mês. Essa foi a movimentação que acabou acontecendo. O governo não parece que vai deixar isso barato. Eles voltaram atrás da decisão, mas já se demonstraram proativos para procurar quem foi que ajudou a disseminar toda a situação. Provavelmente eles vão atacar de volta o Nicolas Ferreira, que foi o principal nome desse movimento todo. A direita já está até começando a ver ele como uma possível candidatura para as próximas eleições presidenciais quando ele tiver a idade mínima. E essa novela toda influencia o empresário no seguinte ponto. Você que é nano, pequeno, microempresário, provavelmente está na garra da Receita Federal nos próximos anos. O governo não está dando conta de fechar as contas. O governo não está sendo capaz de fechar as contas, então eles vão buscar formas de arrecadar mais dinheiro. Muitos desses pequenos empresários, nano e micro, eles fazem o que a gente chama de pejotização. Se for o seu caso, é basicamente você ter vários funcionários e eles todos atuarem de forma de contratação PJ, ao mesmo tempo que você exige que eles apareçam em horários pré-determinados, você exige que eles respondam a você como chefe. Então, quando você faz essa pejotização, você utiliza do artifício da pessoa jurídica para contratar o que seria uma CLT, você provavelmente vai estar correndo nos próximos anos risco de cair na malha fina da Receita Federal. Então, se você é empresário, nessas 3 categorias, toma cuidado com isso, fica de olho, conversa com seu contador, conversa principalmente com seu advogado contábil, esses caras vão te ajudar nesses próximos momentos de governo. Além disso, o Mark Zuckerberg, ele anunciou no Joe Rogan Podcast, após as eleições, né, dos Estados Unidos, onde o Trump ganhou, caso você não saiba, esteja enterrado dentro de um buraco, que o Facebook está trabalhando numa inteligência artificial que vai ser capaz de substituir um desenvolvedor mid-level. O que ele quis dizer ali? Quando uma pessoa como Mark Zuckerberg faz um anúncio desse, você tem que ter um pouquinho de suspeita, principalmente por um seguinte motivo. O Mark Zuckerberg tem sua riqueza associada às ações do Facebook. Então ele ganha muito dinheiro e a empresa dele cresce muito quando se cria um hype em cima do que ele está falando que vai acontecer. Quando ele promete que algo vai ser entregue e a deadline que ele deu para essa nova IA acontecer foi bem curta. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado em ouvir isso, porque essa mensagem não foi para você que é desenvolvedor. Essa mensagem foi, na verdade, para o investidor. É uma mensagem muito mais direcionada para o cara que investe no Facebook, para que haja um movimento de subida no valor das ações. O mercado americano é muito especulativo mesmo quando se trata de bolsa de valores. Você tem que ter também um pouquinho de precaução na hora de ouvir esse tipo de coisa, porque a gente teve recentemente o caso do Devin. O Devin, que foi um agente, né, que veio com preço de $500. Ele prometeu muita coisa e na prática não entregou tudo aquilo. Muita gente descobriu que tinha edição nos vídeos de anúncio, muita gente percebeu que havia vários cortes de tempo. E um dos principais problemas do Devin atualmente é que ele resolve problemas muito simples, como outras IAs, e ele tem um tempo muito grande para fazer as ações que você passa para ele. Então ele ainda está refletindo muito o momento atual que as IAs e LLMs têm. Outro ponto importante para você pensar aqui é que o CEO da Microsoft, ele recentemente anunciou que SaaS estão mortos, e é mais um caso de que ele tem muito ganho pessoal caso as ações da Microsoft cresçam. Então você precisa ter cuidado com esses anúncios, porque, sim, IA veio para ficar, o mundo vai mudar com IA, vai haver de fato uma diminuição no número de empregos, não é o Armagedon que as pessoas estão esperando que vá acontecer amanhã, mas isso vai acontecer com o tempo naturalmente, principalmente para posições de baixo nível. Já está havendo, inclusive, um movimento nos Estados Unidos onde alunos de grandes universidades, que a gente chama de Ivy League, lá nos Estados Unidos, estão tendo dificuldade para entrar no mercado de trabalho porque eles são funcionários com baixa experiência. E muitas dessas posições, antigamente, eram preenchidas
por essas pessoas que agora conseguem ser automatizadas com o ChatGPT, porque ele tem um conhecimento muito grande e um trabalho que seria só laboroso e chato, ele pode ser delegado para o ChatGPT. Dito isso, porque você tem que ser um pouco cético com isso também. O custo para você rodar esses modelos atualmente é muito caro. E por mais que você fale, pô, o Devin é $500, não é barato. Certo, mas mesmo assim, o Devin, ainda assim, com a inacurácia que ele tem, ele não custa $500 por mês para a empresa que produz ele. Esses modelos são muito caros mesmo. Para vocês terem noção o quão complexo é para rodar esses modelos e treinar eles, a Microsoft, a OpenAI e o Google estão começando a mirar em trabalhar com usinas nucleares para poder segurar o consumo energético desses modelos. Então, economicamente, agentes e LLMs não são viáveis. A LLM ela já está em produção, muito baseado em investimento especulativo de empresários que estão apostando no futuro do setor. Se vocês voltarem um pouquinho para o início do ChatGPT, a OpenAI começou fazendo um valuation de 8 trilhões. Eles arrecadaram muita grana de investimento para poder iniciar as operações e começar a tração, até vir a Microsoft engolir a empresa. E aí a Microsoft dá basicamente crédito infinito para eles rodarem os modelos, né? Apostando no futuro. Então tem muito capital mesmo e independente de IA vingar ou não no futuro, você vai ter um impacto positivo para a indústria de certa forma, porque assim como na bolha.com no início dos anos 2000, onde houve um hype muito grande, um super investimento buscando dominar esse setor, acabou que a infraestrutura de todo o mercado foi muito bem desenvolvida. Então, por conta da bolha do .com, acabou que a gente teve uma infraestrutura muito forte depois para a internet, que permitiu vir a nova era de internet que a gente vive hoje em dia. Está se apontando muito para isso com o IA também, que todo esse investimento em IA não vai se vingar para todos os investidores, alguns poucos players vão ser os grandes campeões e vão dominar todo o setor, em contrapartida, todo esse investimento não vai ser em vão, ele vai desenvolver muita infraestrutura, muita pesquisa, vai baratear muito modelo e vai fazer o avanço da área ser muito rápido. Então a gente vai provavelmente entrar nos próximos anos numa nova era de criação de conteúdo, numa nova era de internet de fato. Aquilo que a Web3 prometia com cripto, talvez aconteça de fato agora com IA, não porque a infraestrutura que suporta a internet vai mudar, mas porque a forma que a gente interage com a internet muda. Por último, eu queria tocar com vocês o seguinte assunto. Muita gente está vindo me perguntar sobre agentes e o uso de agentes no dia a dia e tudo mais. Cara, é o seguinte, existe uma diferença entre um agente e uma LLM com lógica de negócio. E as pessoas estão confundindo isso, e aí vocês vão acabar tendo um pouquinho da coachização, vamos chamar assim, onde vai ser vendido muito óleo de cobra. O que está acontecendo? Tem muita gente que faz uma LLM, coloca uma lógica de negócio, onde o cliente mandou mensagem, você faz isso. O cliente fez tal coisa, você faz aquilo. E está chamando isso de agente. Pessoal, me desculpa, mas quando o Satya Nadella ele fala de agente, ele não se refere a isso. Isso é uma LLM com lógica de negócio. E isso é o que ele fala que vai matar o SaaS. O agente que ele está mirando ali, no caso, e quando você vai para o mercado americano, quando eles falam de agente, eles estão falando de você simplesmente falar para o ChatGPT, por favor, venda meus produtos. E ele, sozinho, leia o banco de dados, entenda, sem nenhum tipo de implementação sua. Ele entenda o que você tem de empresa, baseado nas suas conversas passadas com ele, e ele vai vender sempre que precisar. Então, o nível de autonomia é muito maior do que se apresenta hoje em dia. O RAG, que muita gente está chamando de agente, onde você simplesmente inclui novos dados ao seu banco de dados de vetor, não é necessariamente um agente como o Zuckerberg promete para substituir os desenvolvedores de mid-level, nem o Satya Nadella. Então, presta um pouquinho atenção, você provavelmente vai comprar nos próximos anos curso de agente, e na hora você está comprando um curso de como fazer código com LLM. Tem uma pequena diferença. Entenda que o futuro, sim, provavelmente está nos agentes, mas esses agentes que estão prometendo no YouTube de LLM com código não é realmente um agente. Você pode até assistir vídeo, aprender a usar, mas toda vez que você clicar num vídeo que fala que tem um agente que é LLM com um pouquinho de código, tenha em mente que, na verdade, aquilo é uma LLM. Ainda não é o agente como a Anthropic está tentando, ou como a OpenAI está tentando ter. Bom, esse foi um pouquinho do resumo da semana, do que é importante. Se você é de tech, você tem que estar por dentro da questão de IA, né? O que é que está rolando. Se você é de business, você tem que ficar de olho no que a Receita Federal vai estar fazendo. E se você está pensando em empreender em tech no futuro, você vai precisar falar inglês, porque a moeda é fato, está desvalorizando, o dólar atualmente está por volta de 6 e pouco. Cada vez mais ter dólar vai ser importante. A gente está se encaminhando para o que a Argentina era antigamente,
Ela está vindo num movimento contrário de valorização do peso e o real continuamente está desvalorizando. Então, ter dólar nos próximos anos é essencialíssimo. Se você ainda não tem domínio da língua inglesa, tem o link da Giga aqui embaixo na bio. Se inscreve lá na Giga, a gente faz a prática de inglês especificamente para pessoas de tecnologia. Na segunda-feira você vai fazer LeetCode, na terça-feira você vai fazer debate em inglês de tópicos de tecnologia, microserviço contra monolito, SQL contra NoSQL. Você vai também na quarta-feira fazer simulação de entrevista, na segunda-feira, como eu já falei, vai ter o LeetCode, vai ter System Design, na quinta-feira você vai praticar inglês, na sexta-feira você vai ter networking. Todo santo dia você é preparado para a entrevista, e essa entrevista é o que vai garantir que você vai ganhar em dólar. Cara, a fluência do inglês vai vir quando você estiver trabalhando na gringa. Depois que você estiver lá, você vai pegar a fluência. Mas o primeiro objetivo que você tem que ter agora em mente é passar na entrevista. E é gigante a quantidade de gente que chega pra Giga falando, pô, eu tento as entrevistas e travo toda vez, porque eu não tenho prática. Então, cara, se você tá pensando ainda em fugir da inflação brasileira, defender o seu patrimônio, alcançar a liberdade financeira geográfica, link na bio da Giga, se inscreve, se prepara para as entrevistas, porque vai ser necessário dolarizar os seus bens, vai ser necessário você se proteger dessa inflação para proteger a sua família do que o governo está fazendo, beleza? É isso, marinheiros. Até a próxima.